Nessa primeira aula, eu quero contar para você um pouquinho sobre prioridades, escolhas e também como criar um bom cardápio. Eu vou estar disponibilizando para você um PDF, onde está ali um passo a passo de como você organizar geladeira, armários, e isso é muito importante para que você compreenda se você tem feito esse plano inicial para que haja sucesso quando você for planejar um cardápio. Então, no planejamento de um cardápio, é importante que você, primeiro, saiba aquilo que você gosta e aquilo que você está disposta a fazer de reeducação alimentar. Eu não posso dizer aqui para você que, como criança, às vezes a gente diz, você não gosta de abóbora? Tudo bem, tem abóbora aqui na mesa, mas você não precisa comer hoje. Aí você só experimenta. Com criança a gente faz assim, mas com adultos não. Nós entendemos aquilo que nós temos de sabor, prioridade e aquilo que nós gostamos, mas precisamos melhorar a nossa condição para ter um resultado naquilo que nós precisamos. Porque quanto mais diversidade de cores, sabores, textura na nossa alimentação, mais ainda a gente tem de influência na nossa saúde e, com certeza, no gerenciamento de peso. Então, eu convido você a pensar naquilo que você realmente gosta e naquilo que você não gosta. Então, não tem essa de, eu não como vegetais. Você vai aprender a comer vegetais comigo. Então, como assim, então? Eu vou inserir um brócolis, sendo que eu não gosto de brócolis. Às vezes, você está consumindo o brócolis de maneira errada, ou porque, às vezes, cozinhar muito brócolis não é legal. E muitas das pessoas que eu já encontrei na minha vida comia brócolis muito cozido. Eu não gosto da textura, aquilo é mole, aquilo dá uma situação de gastura, enfim. Mas eu não acho que isso seja uma coisa muito longe de acontecer com você. Eu acredito que você pode, sim, consumir alimentos de maneira correta, sendo de maneira que você consiga aceitar. Então, no planejamento, eu vou disponibilizar para você um plano de como você vai organizar a geladeira, como você vai organizar o seu armário, porque isso vai influenciar muito nas suas escolhas. E lá, quando você estiver organizando, você vai ver o que eu coloquei aqui como prioridade para guardar no meu armário. Quantos de alimentos integrais, quantos alimentos alimentos integrais, quantos alimentos industrializados bons eu tenho no meu armário, dentro da minha geladeira eu tenho de frutas, eu tenho de vegetais, de quanto em quanto tempo eu posso abastecer minha geladeira com esses vegetais, com essas frutas. Na minha fruteira, o que eu tenho sempre que não pode faltar, essas coisas são prioritárias para nós. Nós precisamos observar isso e fazer essa consciência para que a gente não tenha falta de nutrientes, falta daquilo que eu preciso para corresponder a uma boa educação alimentar. E também para reeducar. Para o planejamento de cardápios, já expliquei que a prioridade é importante, porque aquilo que é prioridade para mim pode ser diferente para você, mas existe um esqueleto, existe uma coluna daquilo que é prioridade. Então, eu sempre começo a dizer que as grandes refeições, elas são refeições muito importantes para nós. Muitas vezes, não alimentamos bem porque não consumimos tão bem no café da manhã, no almoço e no jantar. Principalmente almoço e jantar. Então, se para você é muito complicado elaborar saladas e vegetais para o seu almoço, então comece a fazer o planejamento antes. Então, como eu vou ter todos os dias esses alimentos no meu prato, sem comprometer minha dieta, meu alvo de emagrecimento, sendo que muitas vezes eu acabo sabotando e não fazendo aquilo que é correto. Então, para mim, funciona muito a cada 2, 3 dias eu fazer as preparações de alguns vegetais, a lavagem de alguns vegetais e deixar guardado, porque eu sei que no dia seguinte eu vou estar segura que eu vou ter aquilo que eu preparei.
porque eu estou em casa, meu horário é bem flexível, eu faço atendimentos online e também no consultório presencial. Então, para mim é muito tranquilo, porque eu faço a minha agenda. Mas e você que fica 8 horas fora de casa? Ou que você tem um filho pequeno? Então, você precisa encontrar um horário que você sinta prazer de estar ali fazendo isso, ou talvez junto com seus filhos, ensinando eles, mas que seja feito. Então, para planejar um bom cardápio, eu começo sempre dizendo, comece pelo mais difícil. Planeje as suas saladas e vegetais cozidos. Essa é a parte mais difícil, porque você tem que lavar os vegetais, você tem que higienizar corretamente, você precisa selecionar cores diárias para o seu cardápio, você também precisa lavar. Eu já comprei, gente, olha só o que aconteceu comigo uma vez. Eu comprei vários tipos de folhas e quando eu cheguei em casa, cadê o hipoclorito para eu higienizar aquelas folhas? Cadê a água sanitária? Eu uso água sanitária e uma colher de sopa para cada 1 litro de água. E eu pensei, e agora? Eu queria tanto comer uma salada e não tem água sanitária. Por que isso faltou? Porque eu não planejei, eu não olhei na despensa o que estava faltando. Então, veja se você tem tudo aquilo que você precisa para fazer a tal receita, se você tem ovos todos os dias em casa, se você tem também... Gente, meu cuco vai tocar, não tem problema, viu? Vai ter uma musiquinha no final. E para isso, eu preciso discernir aquilo que eu preciso fazer. Então, comece sempre pelo mais difícil quando você for elaborar um cardápio. O que compõe um cardápio saudável? Se durante a semana você conseguir inserir no seu cardápio pelo menos de 10 a 15 vegetais diferentes para a sua alimentação, eu posso dizer que você está bem. Por que isso? Porque quanto mais cores, mais fibras você conseguir ingerir durante essa semana, semanalmente no seu dia a dia, você vai ter uma boa flora intestinal, a sua pele vai ser melhor, você vai estar mais protegida de algumas doenças, de células mutantes que provocam tantas doenças no nosso corpo, e com isso você vai ter mais saúde e mais disposição. Muitas mulheres chegam para mim com essa queixa, eu não tenho disposição, tenho muita fadiga, muitas dores de cabeça, dor no corpo. Por quê? Primeiro, não está com uma regularidade no exercício. Outra coisa, não está com uma ingestão hídrica legal. E, acima de tudo, que é o que eu estou falando agora, a sua alimentação ela é irregular. Ora tem vegetais legais, tem frutas, ora não tem isso no seu dia a dia. E isso, quanto menos vitaminas e menos minerais você tiver na sua alimentação e fibras boas, você não vai ter disposição, porque a nossa microbiota intestinal depende disso. Depende de uma boa regularidade funcional. Não é só fazer cocô todos os dias, é ter essas bactérias boas diariamente. Então, concorda comigo que se você comer uma beterraba hoje e daqui 3 dias é que você vai ver essa cor da beterraba nas suas fezes, tem alguma coisa errada? Então, precisamos compreender e entender que isso é importante para nós, porque nosso organismo, estando lento no metabolismo e lento nessa digestibilidade, a produção de fezes e as excreções, né, de maneira geral, eu realmente não vou ter o resultado que eu tanto desejo. Eu já falei para vocês em muito tempo atrás, para vocês não, mas para um outro grupo um tempo atrás, que minha pele era horrível, mesmo sendo nutricionista. Eu tinha passado por umas cirurgias e aquilo me acometeu muito o meu organismo, de maneira que eu precisei ter uma atenção dobrada em relação à quantidade de ingestão de água e também a qualidade das minhas refeições. Porque todos os dias eu tinha uma folha, um tomatinho, um repolho, uma cenoura na minha alimentação, sempre tinha um arrozinho com feijão, se não era arroz com feijão, mas sempre tinha outro grão. Eu estava cuidando, mas eu precisava eliminar alguns alimentos que estavam em excesso, como doces, como também precisava retomar a melhora da ingestão de águas e melhorar a qualidade da minha refeição.
Então, passei a usar metade do meu prato sendo vegetais e folhas e saladas cruas e cozidas, e a outra metade dividindo entre a porção de arroz, os carboidratos em geral, arroz, batata, mandioca, a outra porção com leguminosas, que são os feijões, ou grão de bico, lentilha, ervilha, e também a porção de carne. Muitas vezes eu encontro pessoas fazendo dietas de forma errada. Quando fala que vai fazer dieta, vai lá no mercado e compra alface, tomate, repolho, no máximo uma selga, uma couve para fazer suco verde e algumas frutas e carne. Ela acha que emagrecer é isso. Mas aí, por isso que você está fadigada, por isso que às vezes você está com baixo rendimento e não consegue ter fluência, cadência no seu exercício físico, você está indisposta para brincar com seus filhos e muitas vezes também tem dificuldade para dormir. Você precisa de energia, então precisa de carboidrato no seu cardápio, precisa também de leguminosas, porque essas fibras elas são importantes. E quando eu junto um carboidrato de boa qualidade com a leguminosa, eu vou conseguir um pool de aminoácidos excelente para a manutenção de alguns tecidos do meu corpo e, consequentemente, minha imunidade. Então, não é só carne e salada. Em algum momento você vai ter que fazer isso? Sim, sim e não. Possivelmente, em alguns horários ou da semana, principalmente à noite, por você ter, talvez, exagerado um pouquinho no café da manhã com carboidrato, ou no almoço, você vai lá e faz um equilíbrio do jantar sendo assim. Mas viver uma vida só de salada e carne, isso está prejudicando o seu metabolismo. Então, vem comigo na próxima aula para eu explicar um pouco mais sobre criação de cardápios eficientes, que vai fazer com que você emagreça e tenha satisfação nesse mundo moderno. Porque a indústria, ela é boa para nós. Agora, o que eu posso colocar de produtos industrializados bons para mim, enquanto eu sou essa pessoa que precisa de ter uma alimentação equilibrada, não somente para perder peso, mas às vezes você precisa controlar uma doença, uma hipertensão, diabetes, e isso é importante para você, ok? Então, e prevenir para não ter essas doenças também é importante. E eu quero fazer também outras aulas para falar um pouquinho de cada uma dessas doenças, para a gente manter uma vida segura, e aquelas que já têm uma resistência insulínica, diabetes, hipertensão, a gente conseguir também fazer um controle através da alimentação, que é rica em muitos nutrientes e compostos bioativos para te ajudar a manter o foco e também controlar a ansiedade e também fazer essa gestão das suas prioridades. Então, hoje falamos de prioridade, falamos de um pouquinho de criação de cardápios. Então, qual é a sua prioridade? Primeiro, você precisa se conhecer, precisa entender quais são as suas prioridades, aquilo que você acha importante, porque a minha gestão de horários pode ser diferente da sua, mas nós temos um ciclo circadiano, onde nós precisamos entender que aquilo que é importante para se fazer pela manhã, aquilo que é importante para se fazer pela tarde e à noite. Então, mais foco e também mais compreensão daquilo que você é, para você poder atender a si mesmo e ter bons resultados para sua vida, e também isso vai influenciar a sua família e amigos.